Fala galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo, certo? Rapaziada, só fazer esse vídeo aqui bem rápido da análise técnica aqui no Ordicoin, certo? Até porque não tem muito para prolongar, já expliquei a análise. Bom rapaziada, a tendência de longo prazo aí já foi rompida, certo? Do gráfico diário, deriva de alta, o preço saiu lá da parte inferior dela e foi para a parte superior dela, certo? E acabou sendo rejeitado de novo por essa resistência diagonal e o preço está voltando a cair. Certo? Bom, e nessa alta aqui, ó, a gente vai colocar um período menor para estar enxergando as oportunidades, certo? Aquela linha de tendência de alta que eu tinha traçado aqui, ela foi desconsiderada porque o preço rompeu ela, certo? Vou mostrar para vocês aqui. Fazer a análise bem rápida, rapaziada, só para atualizar vocês aqui. O preço rompeu, certo? Tá caindo aqui. Voltou para dentro dela, mas não foi uma tendência de alta aqui. Então, rapaziada, a gente tinha falado no vídeo anterior, o triângulo descendente foi descaracterizado, porque não buscou o alvo completo, porque o preço foi rejeitado nessa zona de suporte diagonal aqui da deriva de alta no gráfico H4, certo? Então, no gráfico diário. E aí o preço rompeu essa linha de tendência de baixa, de longo prazo. Certo? E onde você poderia ter entrado aqui, ó, essa linha preta aqui é uma resistência, era um suporte, rompeu, fez dois toques, acabou virando uma resistência, certo? Você traça a linha aqui, são três toques na verdade, um toque aqui no corpo dessa queda de baixa, o segundo aqui não foi uma aproximação, porque isso aqui é praticamente um toque, ó. Quando você olha assim e tá já, se você olhar de longe, tá encostando, entendeu? Então é praticamente um toque isso aqui. Claro, se você abrir bastante o gráfico assim, vai ficar mais distante. Mas coloca na visualização normal. Então aqui foi três toques, certo? Ombro, cabeça, ombro, certo? Rompeu, a vela rompeu com mais de 50%. A próxima vela caiu, depois retraiu, rompeu a máxima dessa vela de alta. Aqui você poderia ter entrado comprado, certo? Aqui você poderia ter entrado comprado. Aqui a gente traça, mas não entendi. Ah, eu tô no modo desenho aqui, rapaziada. Aqui a gente traça a projeção, certo? Do ombro, cabeça, ombro. Coloca na resistência. Você teria entrado aqui, certo? E teria saído eu teria saído aqui, rapaziada. Eu teria saído aqui, certo? Isso aqui foi 8 horas da manhã, eu não estava disponível para essa operação. E você não precisa ficar desesperado também de querer sair pegando todas as oportunidades do mercado. Por que eu teria saído aqui? Porque aqui rompeu a máxima dessa vela de rompimento, certo? Depois a próxima vela foi um doji, indicando indecisão. E aí a vela caiu um pouco, retraiu, rompeu a máxima dessa vela de alta, certo? Foi lá em cima e fechou acima da máxima. Depois, a próxima, então o que eu faria aqui? Eu repararia a próxima vela, o comportamento dela. Dependendo do comportamento dela, eu sairia da operação. No caso, ela caiu, depois retraiu, subiu, rompeu a máxima desse doji aqui, certo? E foi subindo, subindo. Quando chegou aqui, essa vela começou a ter uma retração bem significativa. Começou a ter essa retração, eu sairia do mercado aqui, certo? Vou explicar bem rápido aqui, rapaziada, para não prolongar o vídeo, até porque não tem tanta movimentação assim, que não teve tanta movimentação depois do último, do último vídeo analisando o Dogecoin, certo? Bom, aqui é o seguinte, aqui ocorreu um triângulo ascendente, certo?
colocar em M5. Porque às vezes num gráfico maior, você acaba não conseguindo traçar direito o triângulo. Certo? Aí está o triângulo ascendente. Quando ele aparece numa tendência de alta, ele rompe para cima, ele é caracterizado como uma figura gráfica de continuação de tendência. Certo? E foi o que aconteceu. O preço rompeu o triângulo, buscou muito mais que a projeção dele, certo? Coloca aqui ou no rompimento. Buscou a projeção, certo? E aí quando você não estiver enxergando direito na figura gráfica, aí você sobe um pouco o período gráfico, entendeu? Não é uma recomendação de investimento, estou compartilhando com vocês o meu conhecimento, certo? Às vezes eu tenho que estar repetindo isso aqui, rapaziada, pra gente não comprometer os nossos vídeos aí, porque o YouTube pode acabar tirando o vídeo do ar, certo? Aqui eu não faria nada. Aqui também não, porque aqui poderia ser uma estrela da manhã, certo? Depois de uma movimentação rápida, mas olha o tamanho desse pavio. Aqui rompeu a máxima dessa vela, certo? Aqui fez um fundo duplo, um topo duplo, né? Rompeu esse suporte de longo prazo, em M15, formou um topo duplo, rompeu, buscou mais que a projeção dele, certo? Quando você estiver analisando, rapaziada, é sempre bom, tá? Vocês virem aqui no modo desenho e rabiscando. Isso vai melhorando a sua análise. Buscou a projeção do fundo duplo, certo? E depois fez uma bandeira, certo? Fez uma bandeira, padrão de candlestick, estrela da manhã, estrela da noite, perdão. Certo? Teve uma indecisão aqui que os compradores ficaram na vantagem, depois teve uma Shooting Star negra, certo? Pode ser branca também, rapaziada, o ideal é negra, mas pode ser branca também, certo? Desde que, se for branca aqui e a próxima vela for preta, igual essa aqui, no caso essa aqui, ó. Essa vela aqui foi preta, então deu preto, negro. Eu falo tantas as ferramentas técnicas, eu vou narrando aqui, baseado no gráfico, os candles e tudo, então eu acabo misturando, mas não tem problema. Então, se essa Shooting Star fosse branca e a próxima vela aqui foi preta, foi de baixa, né? Daria a confirmação padrão. Tanto que ela foi de baixa, a próxima vela foi de baixa confirmando esse padrão, depois ocorreu outro padrão igual da Shooting Star, certo? Aqui branco, acabei de dar o exemplo. Depois teve outra vela, um super candle de baixa confirmando toda essa movimentação, certo? Agora o preço está movimentando aqui. Pode ser uma deriva de baixa, certo? Indicando reversão para alta. Se for isso, se o preço romper essa resistência diagonal, ele vai buscar projeção, provavelmente fazendo... Aí a projeção tá aqui, ó. Tá importante essa região aqui, ó. É um suporte, agora tá virando resistência, certo? Por que eu tracei aqui? Poderia traçar no corpo? Se você não tá vendo nenhuma ponta da sombra do pavio fazendo sentido, o certo é você traçar no corpo aqui, entendeu, rapaziada? No corpo mais baixo, igual aqui, ó. Esse é o corpo mais baixo, depois tem esse. Mas como tem três aqui, ó, tá vendo? Três máximas iguais, então a gente coloca aqui. Faz mais sentido, certo? Então aqui pode ser uma deriva de baixa, se for uma deriva de baixa, o preço vai romper e vai buscar o alvo, seria esse fundo aqui, certo? Porque aqui só tem um toque. Ou pode ser também um triângulo
descendente, certo? Se essa vela atual aqui, essa branca aqui, que está tendo uma força compradora empurrando para baixo, vendedor, perdão, fechar em queda, aí a gente ajustaria para cá, certo? Suporte é verde. Sempre bom colocar as cores para ir memorizando na mente, certo? Então, rapaziada, vamos traçar a projeção do triângulo simétrico, certo? Rompeu, vai jogar o preço para cá, na casa de $1.001,16, certo? Nessa zona de briga que teve aqui, ó. Certo? Mas tomar cuidado, por quê? Porque aqui está formando uma deriva de baixa junto com o triângulo simétrico. Então, se o preço romper, tem que tomar cuidado porque ele pode acabar resistindo aqui, ó. O preço pode acabar sendo rejeitado por esse suporte diagonal aqui da deriva de baixa, certo? Que é um padrão de figura gráfica que indica a reversão de baixa para alta. No M15, o preço está sendo negociado entre a média móvel de 100 períodos azul e a de 200. Ainda não está abaixo da de 200, está brigando aqui, mas já está voltando, ó, tá vendo? Então ainda é de alta. Mas vamos para o gráfico de H1 para cima, que eu já gosto de considerar as médias exponenciais, o volume e o RSI, certo? O volume de venda tá caindo, certo? As médias móveis exponenciais estão bem próximas aqui, o que pode indicar o padrão cruz de ouro, se não me engano, quando as médias móveis cruzam e a azul fica acima da de laranja, certo? Indicando alta. Se cruzarem aqui, está indicando uma forte tendência de alta, até porque o volume de venda está caindo, certo? O RSI está em 43 e está para baixo. E se vocês olharem bem, rapaziada, até o RSI tá formando tipo uma deriva de baixa aqui, ó. Entendeu, rapaziada? Dependendo, às vezes eu gosto de considerar isso, entendeu? Por exemplo, às vezes quando tá formando topo duplo, igual aqui formou um topo duplo. Aí você vai lá em cima e vê se formou também. Aí, ó, formou, tá vendo? Formou um topo duplo no RSI, é bem interessante também de considerar, certo? Então ficar atento nisso também. A RSI tá tipo que fazendo uma deriva aqui, certo? Agora vamos ver no H4. No H4, né, período de H4, tá em 56, certo? Abaixo da média móvel, que é a linha amarela. Tá em 56, os compradores ainda estão na vantagem. Um acréscimo interessante de compra, certo? O volume de venda está caindo. Essa pequena correção não teve um volume de compra, certo? Agora vamos para o gráfico diário. Gráfico diário tendo um acréscimo de compra aqui, certo? No volume. RSI 41. Apontando para baixo. Vamos para o gráfico de H4, fazer uma pequena análise nessa deriva. Na deriva é o seguinte, rapaziada, ela rompeu a linha aqui e o preço foi rejeitado e começou a cair. Então o que você faz? Você vai ajustando a sua linha de análise da figura gráfica, certo? Então aqui a gente tem 1, 2, 3 toques. Aqui a gente tem 1, 2. A gente tem 2 toques aqui, certo? Eu não vou considerar esse toque aqui porque ele não está nítido. Como assim nítido? Eu expliquei nos meus vídeos anteriores. Nítido, aqui está a deriva, certo? O preço fez assim, ó. Isso aqui não é nítido. Isso é nítido, ó. O preço vai lá, depois cai, deixa bem claro que fez um toque. Isso já é um toque mais nítido. Agora isso aqui, entendeu?
Agora o preço vai, vem aqui, sai um pouquinho, depois volta. Isso não é um toque nítido, certo? Então aqui a gente tem um toque. No suporte diagonal da deriva a gente tem 1, 2, 3 toques, certo? Se ocorrer o quarto toque aqui, ou o preço vai ser rejeitado e voltar para a zona superior da deriva de baixa, ou ele vai acabar rompendo ela, certo? E aí ela deve ser descaracterizada, mas não descaracteriza essa linha de suporte diagonal, porque é uma zona de suporte forte. A de resistência também, então a gente tem que estar observando o que vai estar acontecendo no preço após ele romper para baixo, ou caso ele for rejeitado novamente e voltar a subir e romper para cima. E se o preço cair aqui, rapaziada, aí vocês têm que ir em períodos menores para ver o que vai estar indicando aqui, porque se o preço indicar que vai reverter e voltar a ser negociado na zona de resistência diagonal, dá para a gente fazer compra aqui, certo? E pegar essa surfada aí, certo? Certo, rapaziada? Então aqui, nessa alta aqui, ó, o preço saiu dessa zona aqui de suporte diagonal da deriva, a gente teve várias oportunidades de negociação. Aqui, por exemplo, certo? Nesse ombro cabeção, não foi um cabeção nítido, mas deu para considerar, porque formou um pivô de baixa com exaustão, depois formou um fundo mais baixo, depois subiu, formou um topo mais alto, depois um fundo mais alto que o fundo anterior, sendo um pivô de alta, certo? Martelo invertido, confirmado por uma vela de alta, certo? Depois subiu, o preço explodiu. Então aqui era uma ótima oportunidade de compra, rapaziada. Aqui também teve, depois aqui foi um fundo que podia ter vendido, bandeira também, agora está sendo uma deriva com triângulo simétrico. Na hora a gente tem que tomar cuidado. Provavelmente essa deriva ainda tem pouca movimentação dentro dela. Tá vendo? 1, 2, 3 toques, 1, 2 toques aqui. Então, pode ser que vai romper esse triângulo descendente, certo? Só que o preço pode acabar sendo rejeitado aqui e acabar subindo de novo para romper essa deriva de baixa, certo? Se caso ela não for rompida para baixo, ela é descaracterizada e você deve considerar o triângulo descendente. Aí está a projeção dele, a projeção da deriva de cima. Vamos subir o gráfico um pouco para a gente identificar alguma Fibonacci, mas por enquanto não. Não me chama atenção essa movimentação aqui para considerar uma Fibonacci. Fechou, rapaziada? Bem rápido esse vídeo aí. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, ative todas as notificações para não perder nada, porque se você não ativar as notificações, não vai estar chegando os vídeos para você, certo? E deixe seu like também para o YouTube entender que vocês estão gostando do meu vídeo e continuar recomendando para vocês. Comenta também qualquer dúvida ou alguma coisa que você não entendeu, certo? Assiste os vídeos várias vezes com paciência, dá pause, volta, anote tudo que eu vou falando aqui, que eu vou soltando os conteúdos para vocês aqui, certo, rapaziada? E é isso aí, continua assistindo meus vídeos, estudando eles, que depois você acaba se tornando um trader avançado e a teoria é o de menos, certo? Não é sempre que eu solto conteúdo de gestão ou de emocional ou de operacional aqui, rapaziada. É relativo, entendeu? Vai depender da minha análise. Vamos supor, se eu tive uma operação aqui, se eu fiz uma operação aqui que para eu explicar essa operação eu vou ter que falar sobre gestão ou sobre operacional, entendeu? Igual teve uns vídeos aí anteriores que eu fiz uma operação e eu acabei explicando aí sobre o emocional, certo? Então é relativo, rapaziada. O foco do vídeo aqui é a análise técnica e através da análise técnica eu vou falando sobre análise fundamentalista, sobre gestão emocional e operacional. Ego.
Essa é a palavra: ego emocional, gestão operacional. Esses são os 3 pilares que todo trader tem que ter, no mínimo, entendeu, rapaziada? Então é isso aí, rapaziada. Até a próxima. Forte abraço.